Se você utiliza prints dentro do seu código Python para verificar se ele está funcionando corretamente ou encontrar algum bug, pare com isso imediatamente, porque nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma muito melhor e mais profissional de fazer a mesma coisa, só que muito melhor. E essa ferramenta será o Ice Cream. É uma ferramenta que ajuda nós programadores Python na depuração, no debug de nossas aplicações de uma forma muito mais eficiente, rápida e concisa. Então vem comigo que eu vou te explicar como funciona. Obviamente, o primeiro passo é a gente realizar a instalação dessa biblioteca. Então, no nosso terminal, é só a gente colocar um pip install Ice Cream. Pressionamos um Enter e ele vai realizar a instalação aqui, tudo certo, sem problemas nenhum. Agora, nós vamos importar essa ferramenta aqui para o nosso código Python, utilizando from Ice Cream import IC. Então, from Ice Cream import IC. Então, o primeiro ponto é que o IC para digitar é muito mais rápido do que o print. Então, quando você quer digitar print e colocar um valor qualquer só para ver se essa função está sendo chamada, por exemplo, no Python, o print é bem difícil de digitar, tem mais caracteres. O IC é muito mais rápido, você ganha mais produtividade no seu código, já começa por aí, certo? Mas isso não seria um bom motivo, só isso não seria um bom motivo para você utilizar o IC, porque você poderia nomear o print como qualquer outra coisa. Vamos para o que torna o Ice Cream tão interessante, uma ferramenta tão boa para você debugar o seu código no dia a dia. Imagina que você tem uma função qualquer, como por exemplo o def xpto, uma função qualquer, e você recebe um valor de i, e você dá um return aqui em i mais 10. Perfeito, aí você quer testar se essa função está funcionando corretamente, qual que é o retorno dela e tudo mais, e para isso você simplesmente chama essa função dentro de um print. Então, xpto, abre e fecha parênteses e passa um outro valor. Até aí tudo certo, você roda o seu código e aparentemente tudo funciona. Ele mostra o valor 20 e você sabe que deu certo. Mas nesse caso aqui é óbvio que a função chamada foi xpto e o valor como parâmetro é 10. Mas imagina que a função chamada pode ser um conjunto de funções, ou vai depender de outras variáveis, qual função será chamada. Ou o valor do parâmetro será um valor que o usuário digitar. Então você não vai saber exatamente qual que é a função que retornou o valor de 20 e qual foi o parâmetro passado. Nesse print não fica óbvio. A gente precisaria criar um print um pouco mais complexo, passar os valores, criar o nome da função e etc. Mas isso começaria a ficar muito difícil e trabalhoso para a gente debugar a todo momento, consumiria muito tempo. Então o que o Ice Cream faz para a gente? A gente simplesmente pode chamar, em vez de print, a gente chama IC. Pronto, Ice Cream. E ele já vai retornar para a gente um relatório muito mais detalhado. Primeiro que ele retorna aqui IC e um pipe. Isso daqui é um valor pré-default que a gente pode alterar e eu já mostro para vocês daqui a pouco algumas configurações extras. E depois ele vai mostrar xpto, ou seja, qual foi a função chamada. Ele mostra o valor 10 aqui dentro, ou seja, qual foi os parâmetros dessa função. E ele me mostra que o retorno dessa função foi 20. Então aqui a gente sabe o parâmetro, a função e o retorno dela com apenas uma linha de código, sem precisar criar prints cabulosos para isso que levariam um pouco mais de tempo, certo? Então o Ice Cream já te ajuda nisso. Quando a gente tem chamadas de funções, passando parâmetros, ele já te dá uma informação muito mais detalhada. Outro ponto também que o Ice Cream te ajuda muito é na parte de dicionários. Você tem lá um dicionário qualquer, vou chamar de D. Então você tem lá D, você passa lá key, uma chave qualquer, você tem lá que é a chave 1, 2 pontos, 1, qualquer coisa aqui. E você quer printar uma determinada chave. Qual que é o valor daquela determinada chave? Só que você vai lá, abre e fecha os parênteses, D na posição key, na posição 1. Beleza, vou rodar nosso código. E olha só o que ele mostra pra gente. Ele passa aqui D, ou seja, qual foi o dicionário que a gente está acessando. Ele passa a posição que nós estamos, então, dentro de key, dentro da posição 1, tem o valor 1. Fica muito mais fácil da gente depurar os nossos dicionários também. A mesma coisa acontece quando a gente tem um atributo dentro de uma classe, por exemplo. Se eu tenho lá, minha classe xpto, perfeito. O celular que tocou foi o meu, peço desculpa aí, galera. Ok, xpto. E dentro de xpto eu vou passar um atributo qualquer. attr vai ser igual a xyz. E eu quero usar o Ice Cream agora para xpto.attr. Perfeito, rodo meu código e tá lá. Ele mostra xpto, ele mostra o nome da minha classe, ele mostra qual atributo a gente está acessando e o valor desse atributo. E calma que as coisas vão começar a ficar muito mais interessantes, tá bom, pessoal? Isso daqui é só a pontinha do iceberg do que o Ice Cream é capaz.
Agora, algo que a gente utiliza muito. Imagina que nós temos uma função qualquer, xpto novamente. Essa função não recebe nenhum parâmetro por enquanto. E aqui a gente tem lá, por exemplo, um x é igual a 1. E a gente faz um se true. Aqui a gente chama o IC. A gente tem lá x é igual a 2. Perfeito. X é igual a 2. Else, dois pontos, e um x é igual a 3. Ok, aí quando você está lá dentro do seu código, você quer verificar, nossa, será que ele está entrando dentro do if? Será que ele está caindo dentro do else? E aí a gente coloca um monte de print no nosso código. A gente coloca um print aqui para saber se a nossa função está sendo chamada. A gente coloca um print aqui para saber se ele está caindo dentro do if. Um print lá embaixo para saber se ele está caindo dentro do else. Só que aí começa a virar uma confusão que só. A gente coloca um monte de número, a gente se perde, não sabe se um é para a chamada da função. Tem que ficar voltando, vira uma grande confusão. O IceCream resolve esse problema. É só chamar IC, sem passar parâmetro nenhum, em cada trecho do nosso código, e ele vai printar detalhadamente para a gente o que a gente precisa. Então, executando aqui nosso código novamente, dei um Enter. Aqui a gente não chamou a nossa função, né? Então ele não printou nada. Chamei xpto, abre e fecha parênteses, e vou rodar esse nosso código agora. E ele já mostrou aqui pra gente, olha só, app.py, ou seja, que nós estamos no arquivo app.py, ele mostrou exatamente qual arquivo o IC foi chamado, ele mostrou em qual linha, então ele falou na linha 4, certo? Então o IC aqui na linha 4, dentro da função xpto, e o momento que esse IC foi chamado, às 8 horas, 33 minutos, 57 segundos e 233 milésimos. Perfeito? Então eu sei que essa nossa função foi realmente chamada, funcionou, ele entrou nesse trecho do código. Qual que foi? Ah, será que ele caiu no if ou no else? Vamos verificar. Ó, o IceCream ele foi chamado no app.py na linha 7. Linha 7 é qual? Dentro do if. Pronto, eu sei que esse IC foi chamado dentro da função xpto e o horário que ele foi chamado também. Sei que ele foi chamado depois desse IC, 2 milésimos de segundos depois. Certo? Então aqui, isso daqui já é excelente o que o IC pode fazer. Outro ponto também, você pode habilitar e desabilitar o IC dentro do seu código. Então, por exemplo, você chama aqui IC, você passa o valor de 1, você dá um IC.disable, certo? Você dá um IC de 2, então esse 2 aqui não será printado, um IC.enable, e você dá um IC na posição 3. Perfeito. Rodando o nosso código, repare o seguinte, ele vai printar o 1, ou seja, até aqui ele estava ativado, e ele printa o 3 para a gente também. Porque depois aqui do enable, ele voltou a funcionar perfeitamente. Mas entre o disable e o enable, o 2 não funcionou, certo? Às vezes a gente quer desabilitar, a gente não quer ter aquele tanto de print no nosso código, a gente desabilita ali algum determinado trecho para que ele não fique enchendo de mensagens, porque a gente já não está debugando mais aquela parte, mas sobrou um monte de C, a gente simplesmente desabilita para ele não ficar atrapalhando a gente, certo? Outro ponto muito interessante do IC também é o seguinte, a gente pode configurar ele e personalizar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente chama IC de 1, vamos só colocar aqui IC de 1. Beleza, ele vai mostrar lá IC, um pipe e o valor 1. Eu falei para vocês que esse IC e o pipe é um prefixo pré-definido, um valor default que o IC traz para a gente, mas a gente pode alterar ele. Como que a gente altera? A gente vai chamar o IC.configure output. Perfeito. Então, o primeiro passo é definir o prefixo. A gente pode chamar prefix é igual a, por exemplo, o que eu quiser. Vou colocar debug e uma setinha. Então, eu sei que tudo que estiver printando com o prefixo debug é algo do IceCream que serve para meu debug. Eu consigo diferenciar dos prints normais que a gente tem. Tá lá. Aqui eu vou colocar um espaço a mais que fica um pouco melhor. Então, tudo que for ser printado pelo IceCream vai ser printado depois de debug e uma setinha. Então, eu consigo diferenciar dos prints e saber qual print é de fato que eu queria printar na nossa tela e qual print é o print de debug. Perfeito? Eu posso passar um outro parâmetro também, que é o context ABS path, o nosso path absoluto, né? Então, eu passo context ABS path como um true. Agora, quando eu rodo o nosso IC, deixa eu tirar o 1 daqui, quando a gente está simplesmente chamando, cadê? Não atualizou. Quando a gente simplesmente chama IC, em vez dele mostrar o nosso app.py, somente o nome do arquivo, porque o nome do arquivo posso, dentro de um projeto, eu posso ter, por exemplo, dentro de um projeto Django, eu tenho vários arquivos views.py, ou seja, qual arquivo views.py foi chamado? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho o meu path completo. Então, o IceCream foi chamado em Home, Caio, Python Projects, Aula YouTube, IceCream Aula,
app.py. Então eu sei exatamente qual arquivo app.py foi chamado. Um exemplo Django é perfeito, porque a gente tem vários arquivos URLs, vários arquivos views.py, vários arquivos api.py e assim por diante, tá? Então os nossos nomes de arquivos podem se repetir. Agora se eu passo o path absoluto, eu usei exatamente em qual ele foi chamado. Outra coisa muito interessante também é que a gente pode passar aqui para ele um arg2string function. Então arg toString function. E a gente pode passar uma função chamada toString. O que serve esse método? Eu estou falando que quem vai configurar, quem vai exibir de fato, quem vai preparar o texto a ser printado na tela, será essa função toString. Por padrão, é a própria função do iScreen, mas a gente pode criar uma função para modificar um pouco dos comportamentos. Então, eu poderia fazer, por exemplo, vamos supor que sempre que eu passo uma string para o ICC, por IC, eu poderia passar aqui 1 é um número inteiro. Quando eu passo uma string, eu quero que ele tenha um comportamento diferente. Ele mostre o tamanho da string. A gente está fazendo uma suposição qualquer. O que a gente poderia fazer de interessante? Poderia criar um método chamado def, o mesmo nome que eu dei lá anteriormente, então toString. Beleza, deixa eu chamar aqui def toString. Ok, eu vou receber um obj, o obj será o texto que o iScreen criou e vai printar para a gente, ou seja, aquilo que a gente está passando como parâmetro. Então eu quero alterar somente os textos que são string, somente as saídas que são string. Então eu faço se isInstance. Então se o nosso obj, aquilo que a gente passou para o iScreen, for do tipo str, eu quero retornar o seguinte, return, e vou passar aqui uma fstring e vou escrever o seguinte, a string, aí eu passo aqui entre colchetes obj, tem, agora eu passo, obj não, né? Não é obrigado, é obj. Tem, agora eu passo o tamanho de caracteres, len de obj. Obj caracteres. Perfeito. Caso contrário, ou seja, se ele não for uma string, eu preciso continuar retornando representação de obj. Então, return rep de obj. Perfeito. Agora, olha só que interessante. Eu vou passar o valor 1 aqui no nosso IC. E nada vai mudar. Porque ele caiu aqui no nosso return e a gente não mudou. A gente está simplesmente retornando o que ele já iria retornar por padrão. Agora, quando eu passar um valor que é uma string, por exemplo, Caio aqui dentro, e retornar o nosso código, um Python 3 app.py, olha só o que ele mostra pra gente. A string Caio tem 4 caracteres. Ou seja, a gente alterou o output do nosso iScreen. O que é excelente, em alguns casos aqui pode ser muito importante. E agora, um dos pontos mais importantes que o iScreen vai facilitar para você é que você pode jogar isso daqui para um arquivo de texto. Eu posso criar uma função que vai falar, olha, onde que serão exibidos os dados que o iScreen gerou. Por exemplo, o padrão é exibir esses dados como um print no terminal, mas eu poderia salvar dentro de um arquivo JSON, dentro de um arquivo TXT e assim por diante. Então, para eu alterar isso, eu teria que colocar um vírgula e passar o output function. A output function vai ser igual ao output debug file. Certo? Essa função existe? Não, a gente vai ter que criar ela. Def e a função. Ok, o que essa função ela precisa fazer? Ela precisa receber um determinado texto e salvar esse texto em algum local. Então, eu vou dar um text aqui, 2 pontos. Se eu faço output debug file print text, ele vai continuar funcionando como a gente sempre viu. Então, se eu rodo meu código aqui, ele continua printando no terminal. Então, eu estou falando, olha, pegue o texto e printa. Beleza, não mudou nada. O que eu poderia fazer com esse texto aqui? Em vez de eu printar ele no terminal, eu poderia abrir um determinado arquivo, então if, open, e eu vou criar o nome de um arquivo qualquer, por exemplo, debug file, debug, underline file.txt. Eu vou abrir ele sempre no modo A, para não excluir o que eu já tinha anteriormente, as arc, 2 pontos. E agora eu faço um arc.write, e passo o nosso text concatenado com uma quebra de linha, contra barra N. Agora, quando eu rodar o nosso código e tiver um IC ali dentro, ele não vai usar mais o método de output padrão que é no terminal, e sim em um arquivo texto. Então, se você reparar, aqui nós não temos nenhum arquivo texto criado.
roda o meu código, foi criado um arquivo debugfile.txt. Abro ele e tá lá. Agora, tudo que acontecer dentro do meu código, sempre que acontecer alguma chamada do Ice Cream, ele vai mostrar aqui pra gente. Então, deixa eu chamar ICCaio, ICD1 aqui. Ele vai mostrar exatamente o que foi printado aqui pra gente. Então, fica muito mais fácil. A gente quer ter uma... A gente quer armazenar os logs da nossa aplicação para ver o que está acontecendo, é uma forma também. Então você quer armazenar vários e vários logs para você ver quando que determinados comportamentos ocorrem. Então você pode chamar o horário. Às vezes tem quando o horário é par, sempre acontece esse determinado erro, porque você está lidando com datetime de alguma forma XYZ. Então você não precisa debugar somente com aquele print que você tem ali. Você pode deixar a sua aplicação juntando informações para você encontrar padrões de quando que erros ou debugs que você precisa verificar acontecem. Então isso daqui ajuda muito, certo, pessoal? Então, de verdade, se você utiliza print no dia a dia para verificar seus códigos Python e debugar ele, pare imediatamente, porque o Ice Cream é uma forma muito melhor de você fazer isso. Obviamente, se você está criando um código pequeno ali, você não vai simplesmente importar e instalar o Ice Cream para isso. Mas se você está trabalhando com um projeto de verdade, que você sabe que você vai passar bons tempos ali da sua vida codificando aquele projeto, debugando aquele projeto, criando novas funcionalidades, resolvendo bugs, o Ice Cream será uma ótima oportunidade de ajudar muito você nesse processo de desenvolvimento. Certo, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e a presença de todos vocês. Não se esqueça que no primeiro link da descrição nós temos a nossa lista de espera da Python Full, que é o nosso curso completo de Python e Django. Lá você tem acesso a mais de 630 aulas, o único curso do Brasil onde você pode agendar reuniões com professores, você tem acesso a análise de código, evento entre alunos e muito mais. Infelizmente, nesse momento as vagas estão fechadas, mas clicando no primeiro link da descrição, você entra na lista de espera e assim que abrimos uma nova turma, você será avisado. E já aproveita também e vem descobrir quais são as 11 práticas em Python que revelam que você é um iniciante para recrutadores ou para outros programadores que, se você cometer ou resolver os problemas dessa forma com que eu mostro neste vídeo que está aparecendo aqui na tela, todo mundo vai saber que você é um iniciante em Python, então vem aprender a melhor forma de resolver esses problemas aqui. Então clica nesse vídeo para você aprender uma forma melhor de resolver os seus problemas em Python, uma forma mais avançada, que não revela que você seja um programador iniciante.